Exato, tem uma notícia que tem tudo a ver com isso que a gente está tratando, porque nesta semana iniciaram-se os trabalhos de uma consultoria jurídica do Ministério da Defesa que, entre outras atribuições, vai interpretar a Constituição conforme portaria publicada no Diário Oficial da União. Então, o departamento tem o objetivo principal de prestar assessoria e consultoria jurídica à pasta e também aos comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Vão integrar o órgão da Defesa servidores da Advocacia Geral da União. A sessão também irá interpretar as leis, os tratados e os demais atos normativos a ser uniformemente seguida na área de atuação do Ministério quando não houver uma orientação normativa do AGU, Advogado-Geral da União. Esse tipo de assessoria jurídica já existe com a mesma finalidade em outras pastas, como, por exemplo, o Ministério da Cidadania e Educação. A consultoria do Ministério da Defesa, que vai interpretar a Constituição, já existia. O departamento, contudo, ainda não podia operar, visto que precisava da aprovação do governo federal. Zé Maria Trindade, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que o Ministério da Defesa vai estabelecer um grupo de juristas para orientar o próprio Ministério o que fazer e o que não fazer à luz da Constituição e das leis. Não vai criar uma nova Constituição e nenhuma nova lei. Vai simplesmente interpretar e oferecer subsídios para o ministro da Defesa e seus diretores e execução. Os outros ministérios já existem. Esta é uma prerrogativa que está garantida na Constituição e tem esse limite. Onde houver uma possibilidade de dúvida ou um vago na lei, aí entra exatamente esta consultoria. Os outros ministérios têm, porque às vezes um servidor público, olha, a situação é a seguinte: o servidor público é diferente do cidadão civil, o cidadão comum. O cidadão comum só é obrigado a fazer algo em virtude da lei, o fazer ou não fazer, né? Já o servidor público, ele só pode fazer algo se a lei determinar. Então, em algumas ocasiões, em algumas decisões, os diretores de órgãos, os secretários dos ministérios têm dúvida, então recorre exatamente a esse grupo, a essa consultoria. E quando ela emana uma decisão ali interna, ela isenta os servidores públicos de possíveis erros, né? Então, esta é a função. E o Ministério da Defesa está muito bem criando esta instância para esclarecer por onde andar, por onde o Ministério deve andar. Há, sim, muitas dúvidas sobre gestão, sobre posicionamento, inclusive entre militares. Você está em Os Pingos nos Is, estamos tratando de uma notícia sobre a contratação de uma consultoria jurídica para o Ministério da Fazenda, e essa empresa, esse grupo de advogados, na realidade, irá ajudar na interpretação da Constituição. São servidores especializados na Constituição que poderão auxiliar os integrantes do Ministério da Defesa. Paulo, queria a sua análise, sua avaliação, de que maneira esse grupo poderia auxiliar? Algum tipo de sinalização? Poderia mudar alguma coisa daqui para frente? Eu confesso para você que eu não sei, Daniel, porque assim, Ministério da Defesa, né, lida com as Forças Armadas, e o artigo da Constituição que trata sobre as Forças Armadas, ele é bem simples, a gente leu aqui, eu li, Coronel Telhada leu. Eu travei? Voltei. O Coronel Telhada leu, assim, nós lemos o texto constitucional. Então, ele é bem simples. Vocês precisam de uma consultoria para ler o artigo 142. Tem aqui, o artigo tem algumas, não chega nem a ser um artigo muito longo, acho que tem 10 incisos, alguma coisa do tipo. Então, acho que é uma consultoria que vai ter bastante tempo disponível. Agora, eu me pergunto para que serve? Porque, no final das contas, não tem negócio de Constituição. Vale o que o Supremo Tribunal Federal disser. Você não leu a notícia anterior? Se o Supremo Tribunal Federal disse que não vale a Constituição, porque uma vez o Barroso e o Fux decidiram que era diferente. Então, o que vai fazer esse órgão? Vai ter lá provavelmente um coronel que vai lá perguntar: senhor Barroso, o que pode fazer, senhor Barroso? Seu Fux, o que pode fazer aqui, seu Fux? É isso. Porque o que nós teremos daqui para frente, e isso é que talvez me doa mais, que os militares, alguns não perceberam isso. Acabou, vocês viraram uma instituição absolutamente fantoche. O Exército de Caxias, na inação do momento, se torna absolutamente inútil.
vão ficar prestando continência para Lula e perguntando sim, senhor, para o senhor Alexandre de Moraes, para o senhor Barroso. Porque hoje, na inação, as Forças Armadas estão a serviço de quem? Não é mais do povo, que estava na porta dos quartéis. Alguns não servem mais ao chefe do Poder Executivo. Então servem a quem? Servem ao Supremo Tribunal Federal, que é quem dita tudo no país. Então é isso. Então, a consultoria, Daniel, vai ser uma consultoria para perguntar para os mestres do Supremo Tribunal: senhor Xandão, o que nós podemos fazer? Será que nós podemos comprar uns tanques essa semana, senhor Xandão? Será que nós podemos comprar caças, senhor Xandão? Por favor. Será que nós podemos ter orçamento, senhor Xandão? Esse é o futuro do Brasil. É esse que vai fazer essa consultoria do Ministério da Defesa. Pois é, Coronel Telhada, as Forças Armadas e o Ministério da Defesa já não dispõem de técnicos ou especialistas que poderiam interpretar a Constituição Federal? Olha, eu vou te falar uma coisa, eu tenho vergonha de uma notícia dessa. Eu tenho vergonha. Se eu fosse o ministro da Defesa, eu teria vergonha de uma notícia dessa, porque eu sou oficial da Polícia Militar. Os oficiais das Forças Armadas nós não temos oficial general, o nosso posto máximo é coronel. Mas nós sabemos que todos os oficiais das Forças Armadas são pessoas super qualificadas, super preparadas, psicologicamente, fisicamente, intelectualmente, principalmente quando chega ao posto de general, não só pelo tempo de força, pelos cursos que prestou, e vai realizar depois como oficial general. Se eu preciso montar um departamento, né? Para analisar a lei, eu não sei para que eu tive uma carreira a vida toda estudando. Analisar lei, tratado, eu concordo com o Paulo em grau, número e gênero. A lei ela é feita para ser cumprida. Então, para mim, mais uma vez, isso é esticar o chiclete, para falar que está fazendo alguma coisa. Eu falo mais uma vez, eu fico muito triste vendo esse tipo de coisa, porque eu vou todo dia na Assembleia Legislativa, em frente à Assembleia Legislativa, é o Comando Militar do Sudeste. Nós temos dezenas, centenas, às vezes milhares de pessoas acampadas há mais de 50, quase 60 dias ali. E essas pessoas são alimentadas por essas notícias, esperando que seja feita alguma coisa. Mas quando eu vejo isso, eu sei que, no meu entendimento, vai correr a vida normalmente, não vai acontecer nada. Eu concordo com o Paulo quando ele falou que as coisas acontecerão e não adianta ficar chorando. Porque analisar o quê, gente? A lei ela já foi rompida em vários sentidos aqui. Nós temos aqui pessoas sendo presas por crimes que não existem. Nós temos pessoas sendo aqui perdendo os seus direitos individuais por coisas que não existem. Nós temos ameaças aqui de um poder sobre o outro poder. A equidade dos poderes, a liberdade dos poderes, enfim, tudo que você tem com relação à liberdade e direitos individuais no Brasil, infelizmente, foi colocado de lado. Nós mesmos aqui estamos pisando em ovos para falar, para não trazer problema, não é para a gente, é para a própria televisão aqui, que a gente tem essa cautela. Então nós todos, que liberdade é essa? Que direito individual é esse? Que democracia é essa que nós estamos vivendo no Brasil? Infelizmente, todos nós que estamos aqui e todos os que estão nos assistindo sabem que há muito tempo a democracia no Brasil deixou de existir, estando vivendo atualmente num estado de exceção, onde não existe mais o direito, o livre-arbítrio de opinião, o direito de falar e o direito de pensar da maneira que você quer. Então, se vai ter que montar em um departamento para analisar as leis, sinceramente, eu não espero nada.